Em 22 de julho de 1991, a polícia de Milwaukee recebeu um chamado que mudaria tudo. O que parecia apenas mais uma ocorrência de rotina se transformaria em uma das descobertas mais perturbadoras da história criminal dos Estados Unidos. Dentro do apartamento 213 no Exford Apartments, a polícia encontrou o que restaria das ações de Jeffrey Lee. Quando a polícia entrou no apartamento 213, se depararam com uma cena extremamente perturbadora e terrível. Numa gaveta, a polícia encontrou várias polaroids tiradas pelo Dahmer das suas vítimas em várias fases diferentes, desde antes e depois dos assassinatos. Já na cozinha, eles encontraram vários restos humanos guardados em locais diferentes, como crânios e ossos limpos e muito bem guardados. Cabeças humanas dentro da geladeira. Também encontraram um coração e outros órgãos internos dentro de um freezer. Ao fundo da cozinha, encontraram um tambor de cor azul de mais ou menos 200 litros, cheio de ácido, contendo partes de corpos em decomposição. No total, foi descoberto que Dahmer havia assassinado 17 jovens. Mas antes de mergulharmos nas histórias de cada vítima, precisamos entender quem foi o Dahmer. O Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Filho de Leonel e Joyce Dahmer, ele cresceu em um ambiente marcado por discussões, pois seus pais estavam passando por um início de divórcio. Logo, ele desenvolveu distanciamento emocional e logo desenvolveu também um interesse precoce por anatomia. Com esse interesse por anatomia, logo ele desenvolveu um tipo de taxidermia infantil, que o levou a recolher partes de animais que ele encontrava na estrada, no caso gambás e cachorros, e montou um pequeno relegário em uma cabana nos fundos da sua casa. Ele tinha um interesse particular por ver como cada parte dos animais funcionava, no caso os órgãos internos, e com o tempo, esse desejo foi crescendo cada vez mais. Já na adolescência, o Dahmer começou a se distanciar ainda mais das pessoas. Seus professores da escola chegaram a relatar que ele era um jovem quieto, inteligente, mas profundamente estranho. Logo ele começou a beber muito, o que levou mais à frente a se tornar um alcoólatra. Nesse processo, ele também se descobriu gay. E a partir desse ponto, foi que a coisa começou a ficar extremamente assustadora. Logo após completar 18 anos, os pais dos Dahmer se divorciaram, o que acabou o deixando sozinho em Wisconsin. Um dia, voltando da cidade, se deparou com um jovem que estava na beira da estrada pedindo carona. O jovem Steven Hicks, de 18 anos, estava pedindo carona após um show de rock na cidade. O Dahmer conseguiu o convencer a ir até sua casa, lhe oferecendo cerveja e maconha. Depois de algumas horas, o Hicks percebeu que estava ficando tarde e logo quis ir embora, pois sua família ia ficar preocupada. Ele falou para o Dahmer que deveria ir embora, pois sua família estaria preocupada com ele. Dahmer não quis deixá-lo ir embora. Mesmo assim, Hicks se levantou para ir. Quando virou as costas, Dahmer o acertou com a anilha de treino. Logo em seguida, o estrangulou até a morte. Dahmer, um tanto relutante, mas com muito desejo, acabou se masturbando sobre o cadáver, em um ato grotesco, extremamente estranho. Depois de um tempo, o Dahmer começou a ficar um pouco assustado, pois não sabia o que fazer com aquele corpo. Então ele teve a ideia de desmembrá-lo e colocá-lo em sacos plásticos e jogar no rio. Assim ele o fez, só que no caminho ele encontrou com a polícia. A polícia o parou e ele perguntou para onde ele estava indo àquela hora da noite. Dahmer não sabia o que falar, mesmo assim tentou dizendo que estava indo jogar o lixo, falou que seus pais estavam se divorciando e ele estava entediado em casa, então resolveu jogar o lixo. A polícia não investigou os sacos plásticos que estavam no banco de trás.
então deixou ele embora. Voltando para casa, o Dahmer encontrou um cano galvanizado nos fundos da sua casa, onde desovou o corpo. Assim, até os dias que descobriram sobre os assassinatos de Dahmer, aquele corpo. Depois de algum tempo, o pai do Dahmer foi lhe visitar em sua casa. Chegando lá, percebeu que aquele jovem estava tendo um comportamento extremamente problemático, pois estava bebendo muito e estava quase reprovado na escola. Seu pai teve a ideia de mandá-lo para o exército, e assim ele o fez. Depois de um tempo servindo ao exército, Dahmer acabou sendo expulso pelo mesmo comportamento que o levou seu pai a mandá-lo para o exército. Mas aí tem dois pontos interessantes. Dahmer foi acusado por dois oficiais de o ter drogado e abusado deles enquanto eles dormiam. Então assim, Dahmer voltou para casa, mas seu pai não queria mais deixá-lo sozinho, então mandou morar com a avó. Morando com a avó, o Dahmer começou a ter um comportamento bem diferente daquilo que vinha tendo. Ele passou em média 9 anos sem cometer nenhum assassinato ou ato dos quais ele tem interesse em praticar. Mas logo, tudo isso veio a mudar. No ano de 1987, logo após conhecer Steven Toomey, um jovem de 25 anos, Dahmer lhe conheceu em um bar, na cidade de Milwaukee. Dahmer ficou muito encantado pelaquele jovem e o conseguiu a convencer até em um apartamento para beber e ficar um pouco. E assim os dois fizeram. Durante a noite, os dois beberam muito. Dahmer, logo quando acordou no outro dia de manhã, se deparou com Toomey desacordado ao chão, sangrando muito. Dahmer estava com as mãos machucadas. Após chegar um pouco mais perto do corpo, percebeu que o jovem já havia morrido já tinha um tempo. Dahmer ficou extremamente assustado, pois não sabia o que tinha acontecido. Mas como sempre, conseguiu se livrar de tudo com grande facilidade. Pegou mais uma reserva no hotel e foi até a cidade comprar uma mala bem grande. Logo depois, colocou o corpo de Toomey nessa mala e pediu um táxi. Levou o corpo para a casa da sua avó. Passado algum tempo, ele acabou desmembrando o corpo e jogando suas partes no lixo. Ninguém nunca percebeu que naqueles sacos plásticos havia um jovem. Depois desse último assassinato, o Dahmer entendeu que para ele não importava o quanto ele tentasse controlar suas vontades, aquilo aconteceria de novo. Então ele se entregou completamente a seus desejos. E esse comportamento compulsivo fez ele ser preso em 1991. Menos de um ano depois do assassinato de Steven Toomey, Dahmer fez sua terceira vítima, um jovem chamado James Dockstader, de apenas 14 anos. Dahmer lhe conheceu em um bar gay. Dahmer conseguiu convencer o jovem a ir até sua casa. Para tirar algumas fotos, Dahmer lhe prometeu $50 por isso. Chegando lá, Dahmer lhe preparou um coquetel com remédios para dormir dentro de um café. Deu para o jovem. O jovem, na inocência, tomou aquele café. Logo após, ficou inconsciente e acabou desmaiando. Dahmer aproveitou daquela oportunidade para estrangulá-lo até a morte. Logo após a morte, a partir desse ponto, Dahmer começou a seguir um padrão muito linear nos seus assassinatos, que iniciava com drogando suas vítimas, as estrangulando e os violando após a sua morte. A forma de desovar o cadáver seguia um padrão linear também. A partir desse momento, ele sempre desovava o corpo, desmembrando e guardando partes. Mas com o passar do tempo, essa técnica começou a dar muito trabalho para desovar os corpos, pois causava muita sujeira. Mesmo assim, isso se seguiu com várias das suas vítimas, até o dia que foi morar em um apartamento sozinho. Depois de seu último assassinato, Dahmer não parou mais, e assim se seguiu até o ano de 1991. E a partir daqui, a gente vai contar o relato de um jovem de apenas 14 anos, que se chamava Conerak Sitasompone. Em 27 de maio de 1991, Conerak, então com 14 anos, foi atraído para o apartamento do Dahmer, com a promessa de dinheiro para posar para fotos, o que já era parte do engano.
Lá, Dahmer o drogou, mas dessa vez, Dahmer estava decidido a manter aquele jovem com ele. Então ele tentou fazer um processo de lobotomia com esse jovem, coisa que ele já havia tentado com as suas vítimas anteriores. Dahmer então fez um pequeno furo na cabeça do Kolerak e ali injetou um pouco de ácido, o que fez o jovem ficar meio grogue. E o jovem conseguia funcionar em até um certo nível da forma que o Dahmer queria. Dahmer falava para ele levantar, o garoto levantava. Falava para o jovem fazer tal coisa, o jovem assim fazia. Dahmer, se confiando nessa possibilidade de ter conseguido, saiu do seu apartamento e deixou a porta aberta. O jovem acabou escapando e foi encontrado na rua, nu, desorientado e muito machucado. Três vizinhas viram. A polícia logo chegou ao local e tentou falar com o jovem, mas não conseguia responder bem às perguntas dos policiais, pois estava muito desorientado. As garotas tentaram ajudar o menino de todas as formas, lhe fazendo perguntas de onde ele veio, com quem ele estava, mas o jovem não conseguia responder. Dahmer, que havia saído para comprar cerveja, lá estava chegando, e vendo aquela cena, assustado, mas conseguiu tomar uma atitude. Assim pegando pelo braço do jovem e dizendo que ele era seu namorado e que estava muito bêbado, que aquele jovem já tinha 19 anos. A polícia ficou um pouco perdida na história, mas acabou acreditando no Dahmer e acabou ajudando o Dahmer a levar o jovem até o apartamento. Chegando lá, a polícia encontrou as roupas do garoto e assim acabou deixando o jovem lá. Isso foi o maior erro que a polícia de Wisconsin podia cometer. Dahmer, logo em seguida, deu mais uma injeção no cérebro do jovem, e devido a essa injeção, Kolerak veio a morrer. Depois do Kolerak, Dahmer fez mais 4 vítimas. Na tentativa de fazer a sua quinta vítima, Dahmer foi preso na noite de 22 de julho de 1991. Na noite de 22, Dahmer conheceu Tracy Edwards em um bar gay. Como já era de costume, ele encontrava suas vítimas. Conseguiu convencer o jovem a ir até a sua casa para tirar fotos, lhe prometendo dinheiro por isso. Trace assim o fez. Foi até o apartamento e entrou. Dahmer trancou a porta e levou Trace para o quarto e colocou o Exorcista 3 para eles assistirem. Tracy começou a perceber que aquele ambiente não parecia muito seguro e logo percebeu que ele não estava ali para tirar fotos. Dahmer começou a emergir para dentro do filme, fazendo movimentos para frente e para trás e falando algo sem muito sentido. Logo depois colocou a cabeça no peito de Trace e falou a frase: "Seu coração bate tão forte. Eu vou comer ele." Essa frase assustou muito Trace e tentou fugir, mas Dahmer conseguiu segurar e prender-lhe uma algema no seu punho esquerdo. Mas não conseguiu fechar outra mão por Trace se debater muito. Então Tracy, percebendo que deveria fingir que era amigo do Dahmer para conseguir escapar daquela situação, conseguiu convencer Dahmer que eles eram amigos e que não havia perigo nenhum ali. Dahmer, quando relaxou um pouco, Tracy acertou-lhe um soco no rosto que o fez cair, e ele correu para a porta, e por sorte, conseguiu abri-la, pois Dahmer tinha 8 trancas diferentes, e ele foi logo na certa. Conseguiu fugir do apartamento e saiu correndo. Logo depois, encontrou um carro da polícia, que pediu ajuda apenas para tirar a algema, pois não queria falar sobre o que tinha acontecido. Mas não teve jeito, as chaves da polícia não conseguiam abrir aquele tipo de algema. Logo tiveram que voltar ao apartamento. Assim que a polícia chegou no apartamento, pedindo as chaves para abrir a algema que estava no braço de Trace, Dahmer falou que ia pegar a chave e não queria destrancar a porta. Mas a polícia conseguiu invadir. E logo quando entraram, se depararam com coisas perturbadoras. Partes de corpos de freezer, corpos em decomposição e fotos que mostravam cada uma das suas vítimas. Dahmer logo foi preso. Logo após a sua prisão,
Era hora de saber toda a verdade sobre aquele homem. Durante vários dias de investigação e interrogatórios, os investigadores relataram que Dahmer era um homem sem expressão, detalhando cada detalhe das suas vítimas e o que fez com elas, numa frieza quase desconcertante, enquanto as evidências eram coletadas. O caso acabou ganhando dimensão internacional, mas por toda aquela monstruosidade havia uma série de falhas que permitiram que o Dama continuasse agindo por anos. E essas falhas foram da parte da polícia, por nunca perceber que boa parte das jovens tinha ligações com o assassino, como a situação do Conerak. A relação desse erro abalou a confiança da população nas autoridades. Milwaukee mergulhou numa indignação e medo. As vítimas do Dahmer eram em maioria jovens negros e imigrantes. A negligência das investigações evidenciou desigualdades raciais e preconceitos que se estendiam muito além de um único caso. Depois de muito tempo de revolta, finalmente chegou o dia do julgamento. Esse dia chegou no ano de 1992. O Jeffrey Dahmer foi acusado por 17 assassinatos. Durante o processo, sua defesa alegou insanidade. A promotoria insistiu que ele sabia o que estava fazendo. Depois de semanas e depoimentos e laudos psiquiátricos, o júri chegou ao veredicto: culpado em todas as suas acusações. Pois Wisconsin, nem o estado de Milwaukee, tem a pena de morte, também foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, um total de 952 anos. Mesmo após a sua prisão, o nome do Dahmer continuou ecoando pelo mundo durante algum tempo. Documentos, gravações e entrevistas revelaram uma mente perturbada, mas consciente e lúcida dos seus atos. Sem arrependimentos aparentes, Dahmer afirmou que seu objetivo era ter total controle sobre suas vítimas. Mas como toda história precisa de um final, esse final chegou no dia 28 de novembro de 1994, enquanto cumpria sua pena no presídio de Columbia, em Wisconsin. Jeffrey foi morto por outro detento. Enquanto realizava tarefas de limpeza na academia da prisão, junto com outros dois presos, Christopher Scarver, de 25 anos, e Jason Anderson, outro condenado. Os três trabalhavam sem supervisão dos guardas, o que é bem incomum, considerando a notoriedade de Dahmer. Pouco tempo depois, os guardas encontraram Dahmer gravemente ferido. Ele havia sido atacado com uma barra de ferro retirada do equipamento da academia. Ele foi levado ainda com vida ao hospital, mas morreu pouco tempo depois por traumatismo craniano. Anderson também foi morto, atacado e morreu 2 dias depois. Christopher Scarver saiu totalmente liso, e assim colocando um fim nessa história. E esse foi o caso de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee.